Tá esperando a gente conferir se a água é quentinha mesmo, né? Exato. Ah, ok. No vídeo anterior, nós levamos vocês para conhecer com a gente as termas gratuitas de Outariz. No vídeo de hoje, nós vamos continuar a nossa busca pelas termas, mas dessa vez, nós vamos levar vocês para conhecer as termas secretas e selvagens de Prestigueiro. Vamos para mais essa aventura incrível a bordo do nosso motorhome. Já estamos começando o nosso dia, já tomamos café. Muito bom dia, Muito bom dia, é verdade, muito bom dia. Estamos começando o dia hoje. Já tomamos café, já colocamos gasolina, quer dizer, diesel. Aqui é diesel, esse motorhome. Já enchemos a nossa água. Quase 100%, porque a gente encheu no posto de gasolina mesmo, porque onde a gente ficou lá em Ribadavia, é Ribadavia? Ribadavia. Em Ribadavia, não tinha, a nossa mangueira não cabia ali e a gente se molhou todo, então tá muito frio também para ficar ali se molhando. 5 graus no momento. Tá 5 graus. E agora nós vamos seguir sentido Prestigueiro, porque ontem nós pegamos, no café que a gente estava, a gente pegou uma dica com os locais de onde a gente pode ir para as águas termais do Prestigueiro sem pagar nada, gratuitas. E é claro, né, como não é época alta, mesmo que a gente quisesse ir para aquelas outras termas, estaria fechada. Então a gente vai para essa também, que é gratuita, que é o que a gente prefere, até para dar dica para todo mundo também. E é isso, bora que a gente já tá na estrada. E olha, como vocês podem ver aqui, a cidade é muito bonitinha. Ela é uma cidade relativamente pequena, mas assim como Ourense, quer dizer, ela é bem menor do que Ourense, mas me surpreendeu, porque são cidades mais pro interior, né? E mesmo assim tem muita casa, tem prédios, é bem interessante aqui, gostei daqui, assim, é uma cidade mais bucólica, é interessante. E você, amor, gostou da cidade? Achou bonitinha? Achei, gostei. Eu moraria aqui. Moraria aqui? Vai ter que aprender agora, espanhol. Depois de velho, eu tô preferindo agora as montanhas do que as praias. Tá preferindo montanha, amor? Virar lenhador, ficar cuidando de galinhas. A barba de lenhador já tá aí, ó. Rota do Vinho Oliveira. E toda vez que a gente passa por embaixo de um viaduto, alguma coisa assim, a gente fica sempre com aquele receio se a gente vai conseguir passar ou não com essa van. Mas a gente vai ali, olha, dá aquela calculada para ter certeza de que não tem perigo, que não tem problema. Ó, estamos de volta aqui nas termas do Prestigueiro, aquela que é paga. E olha a quantidade de carro que tá aqui hoje. Tá aberto, a gente achou que não ia abrir, mas tá aberto. Então talvez esteja aberto o ano todo. Provavelmente fica aberto o ano todo aqui. Ó, vou mostrar aqui o estacionamento. Muita gente, muita mesmo. Mas a gente vai, ó, por ali onde o Léo tá, que ali tem outra, gratuita, segundo os locais. Tem essa aqui, que tá fechada, que a gente encontrou, e com certeza isso aqui é uma termas, porque se você olhar ali em cima, ó, sai fumaça.
Então não é aqui, é mais lá pra frente. Ou lá pra cima, né? Não sei, mas eu acho que é pra baixo. Porque é onde tem. É, aqui é. Certeza. Cheirinho gostoso. É, o cheiro de ovo podre, sei lá. Ó, eu acho que a gente achou aqui, hein? Parece. Bota a mão aí, amor. Vê se é quentinha. Tá morninho. E aí tá uns 25, 30 graus. Então tá igual... Tá igual lá na Maurícia. Aí tá boa? Tá bom. Então vamos pra aí. Opa. E aí, tá quentinho aí hoje? Ah, uma delícia. Tá boa. Não tá igual a Lóbios, porque Lóbios é pelando. Tá a temperatura boa. Mas vale a pena vir aqui. Vale. Vale muito a pena. E aí, Agatha, gostou das termas daqui? Gostei. Vamos partir agora pra Lóbios? Vamos pra Lóbios agora. Lóbios é mais quentinho, né? Bem mais quentinho. Esse aqui foi o termas aqui do Prestigueiro. Depois a gente curtiu aqui um pouquinho. Agora a gente vai partir rumo para Lóbios. E é a melhor de todas até agora. Que a gente conhece, É a né? mais caliente. É a mais Exato. quentinha. E vamos procurar agora um mercado para fazer umas compras. Comprar uma cerveja que está em falta já. É, já não tem mais cerveja nenhuma. Comida. E comida. Vamos ter que fazer o almoço. Almoço janta de novo. Isso, vai ser almoço e janta, porque já são meio-dia mais ou menos. Então a gente vai partir pro mercado, pra Lóbios, se refrescar, quer dizer, se esquentar. Se esquentar em Lóbios e depois a gente faz um almojanta. Ó, já saímos do mercado, estamos aqui ó, abastecidas de cerveja principalmente e esperando aqui o moçoilo passar pra gente pegar a nossa carona. Exato. E eu aqui, ó, sendo escravo e morrendo de frio. Meu nariz já tá meio vermelho, parece o Rodolfo do Papai Noel. Primeira renda do Papai Noel. Já abastecemos nossa cerveja, comprei uma azeitoninha pra gente também e um treco aqui que eu não gostei. Já abri, experimentei e não gostei, que parece um torresmozinho. E agora o sol saiu. O sol saiu, não tinha previsão de sol hoje, mas o sol saiu, então significa que quando a gente chegar lá em Lóbios, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a minha roupa e entrar lá naquela água quentinha. E estamos na estrada, simbora com a gente. Então, aproveitando essa paisagem de montanha que nós estamos aqui e tal, o que vocês acham dessa vida na van? Como que vocês... Amigo, eu tô gostando. Eu tô começando a me acostumar dirigindo esses carros altos. É interessante que você consegue
conhecer as cidadezinhas pequenininhas aqui do interior, que a gente de carro, a gente não teria essa oportunidade, porque teria que procurar algum hotel ou algum camping afastado para dormir. E eu tô curtindo. Espero um dia ter a nossa van. É, a gente vai ter. E você, Agatha? Eu tô a gostar muito, porque são experiências novas, né? Diferentes. O ruim, entre aspas, seria meio que dar acostumado que o espaço é meio apertado, né? Mas com o tempo se acostuma. Estamos agora na cidade de Band. Chegamos aqui já, tipo, no centrinho, parece. Passamos aqui pelos bombeiros florestais. E faltam mais ou menos 23 quilômetros para chegar até Lóbios. Não para chegar no Termas, mas para chegar até Lóbios. E de lá a gente vai ter que buscar a direção para chegar até as termas. Mas a gente já está bem pertinho, estamos chegando já. E olha como a cidade é bonitinha. E olha, aqui do lado é rodoviária, então é bem legalzinho, é grandinha a cidade até, é maior do que eu imaginava. Porque a gente, quando veio da primeira vez, só passamos ali mesmo nas termas, então a gente nem viu o centro da cidade. É bem bonitinha. E já estamos na cidade de Lóbios. Agora falta a gente encontrar as termas. Estão chegando? Ah, que bonitinho. Vamos vir mais tarde aqui. Uma graça a cidadezinha também, que a gente também não conheceu. Uma cerveja aqui, ó. Tá quente. Muito bom, muito bonitinha, vocês não acham? O que vocês acham? Me fala. Escreve aqui nos comentários. Chegamos aqui em Lóbios e tá bastante cheio aqui as termas. Cheio. Tá muito mais cheio que da outra vez. A gente vai tentar arrumar ali um lugarzinho ali para ficar e banhar um pouquinho ali na águas quentes. Isso, se esquentar um pouquinho desse frio. O Agatha já arrumou aqui um cantinho aqui na grama. Na relva. Na relva. Na relva. Hoje a piscina tá muito cheia. Quanta gente tem ali. Tá Bota muito uma cheia. seta aí, editor. Tá muito cheia. Tem uma piscininha ali embaixo. Aqui perto do rio também tem um pocinho ali, ó. Você vai tentar ir ali. E pessoal, não rolou. Quer dizer, a gente até tomou um banhozinho, né, Agatha? Sim. Foi legal o banho. Só que tá muito cheio. Mas tá muito, muito cheio e a gente não gosta de filmar onde tem muita gente. Apesar de que a gente viu uma pessoa tirando fotografias, mas não é a mesma coisa que filmar e falar assim como a gente está falando. Então a gente resolveu não filmar ali, mas a gente fez essas filmagens do lado de fora para vocês verem o quão é interessante esse lugar. E tava muito cheio, muito mais do que da outra vez, muito mais. E só um parêntese, tá mais cheio hoje do que da outra vez. Sim, muito mais do que da outra vez, sem dúvida. Tanto que a gente conseguiu fazer umas filmagens pra vocês. Dessa vez a gente não conseguiu fazer nada. Com a gente ali dentro não, a gente não conseguiu fazer nada. Pronto, a Agatha hoje é a responsável da janta. Claro. E enquanto isso ela faz a janta, eu vou lá nas termas tentar dar um mergulho agora à noite. Ah, safados. E você, Agatha, faz tudinho aí, hein? Então, galera, a missão de entrar agora nos termas à noite foi cancelada porque a gente chegou lá e continuava muito cheio. Tem mais de 40 cabeças lá dentro das termas ainda à noite. Então a gente voltou aqui pro carro. Vamos começar a fazer aqui a nossa janta. O Luciane já tá ali nos preparativos. A Agatha abandonou o posto. Deixou pra mãe. Enquanto isso, eu vou tomar uma cerveja.
Tá certo. Junto com ela, não, junto com ela. Vou abrir uma pra ela aqui, pô, tem duas. Então, ó, ficou pronto. Já obrigado. tá todo mundo comendo, ninguém agradeceu. Eu agradeci sim, sem você. quem Eu seria de mim? agradeci, eu também ajudei, né? É, a Agatha ajudou, o Léo não fez nada, só ficou aí sentadinho. Eu já dirijo, galera. Ela me explora muito, né? Tem que. Não vai botar eu fazer pra lavar a louça. O que vocês acham? Dirigir é o suficiente? Sendo que ele fica sempre nervoso? Escreve aqui nos comentários. Agora a gente vai jantar. É um segundo round, digamos assim, de janta. Que a gente chegou com muita fome e tinha sobrado um pouco de comida de ontem. E aí a gente comeu aquilo mesmo. E agora a gente vai jantar pela segunda vez, porque a gente tá precisando. Porque a gente só tá jantando, basicamente. A gente não tá mais almoçando. Durante essa viagem ficou difícil. Pela logística das coisas, a gente tinha que dirigir e tal. Então foi mais difícil. Mas é isso. Agora vamos comer um pouquinho e descansar, porque amanhã é dia de voltar à rotina, é dia de voltar para Portugal e voltar à nossa vida normal. É sério? Ah, não! É, Quero minha mais! filha. Eu também quero mais. Agora acabou. Ajuda a gente aqui, ó, a ter mais disso. Curte, comenta, compartilha com todo mundo e ajuda a gente a viver mais essa experiência e compartilhar com vocês e levar vocês para viver essa experiência com a gente. No dia seguinte... E já estamos novamente na estrada. Estamos voltando para Portugal. Agora são 7 horas da manhã em Portugal, não é isso? 7h30, 7h25 em Portugal, 8h25 aqui na Espanha. 7h25 em Portugal, 8h25 na Espanha. Hoje é o dia da gente se despedir do nosso motorhome. Estamos um pouquinho tristes, mas estamos felizes pela experiência, a gente gostou muito. É claro que se a gente fosse ter esse motorhome pra gente, a gente teria que fazer algumas modificações. Mas a gente tá muito feliz de ter vivido isso. Pelo menos eu tô, eu não sei se o Léo e a Agatha estão. Eu tô, pô, tô gostando muito. Eu tô até triste porque hoje é o último dia, já tem que devolver. Mas teremos outras oportunidades. E você, Agatha? Eu o quê? Você ficou feliz com a experiência? Ah, eu gostei muito da experiência. Foi uma coisa, tipo, fora do comum. É isso, a Agatha tá meio dormindo ainda, meio acordada, tá de fone de ouvido e tal. Mas é isso. Nós vamos seguir adiante agora até Portugal. Temos ainda que... A Agatha tem que jogar fora as coisas do porta-pote. E aí a gente vai mostrar essa parte aí pra vocês. Oh, que bonitinho de Natal. A cidade toda iluminada. Muito legal. São 10 para as 7, 10 para as 8, aliás, em Portugal, 10 para as 9 na Espanha e já acabamos de atravessar a fronteira. Então, falta pouco para a gente chegar até o nosso destino. A gente vai passar em casa, deixar algumas coisas e levar o carro para entregar. E agora tá batendo a bad. Tá batendo a bad de ter que entregar o carro, de terminar a nossa expedição, digamos, a nossa experiência. E é isso. Tem alguma coisa muito diferente, de certa forma mágica, em fazer esse tipo de exploração, que eu gosto muito de ter experiências diferentes, de viver coisas diferentes. E essa é talvez a razão principal de eu ter vindo, da gente ter vindo morar em Portugal,
que é mudar completamente o rumo e viver coisas novas. E o Viajando Fora da Rota é isso, né? É viver coisas novas fora do roteiro turístico ou mesmo dentro do roteiro turístico, mas vivendo coisas completamente diferentes de um turista, né? A gente não quer ir para os lugares e olhar com o olhar de turista. A gente quer olhar com um olhar curioso, de mais do que simplesmente conhecer os lugares, mas também viver experiências diferentes. E ó, a gente encontrou esse lugar aqui em Viana do Castelo, Esposende. Ele fica aberto o ano inteiro, mas não pode parar esses dias aqui. E ó, deixando o motorhome ali. Aqui é a rodoviária. E ali atrás é a área de para motorhome. Olha quanta área. É bem grande isso aqui. E tem vários motorhomes ali, ó. Muito bom. O céu tá entre as nuvens. Ó, e vai fazer as honras aí. Como sempre, né? Porque a Agatha já correu, já tá lá deitada. Só sobra pra mim o serviço sujo. Ai, que mentira! Camper TV, ó. Você vem aqui agora, sim. Abre a criança. Deixa fechado. Bombeia, bombeia. Tem que abrir. Porra, a Agatha tá brava. Só tem líquidos. É muito xixi. Ó, aí a gente jogou um pouquinho dessa água aqui, ó, que eu separei exatamente para isso, para deixar tudo limpinho, porque a gente tem que deixar limpinho, porque lá eles não tem lugar para limpar, então tem que entregar tudo limpinho. Ó, balançando e pronto, ó, já tá saindo a água clarinha. Ótimo. Agora ele vai botar lá de volta e tá tudo certo. Assim termina a nossa experiência de motorhome pela Galícia. Foram 486 quilômetros percorridos com paisagens fantásticas de Bande, Ourense, Barbantes, Ribadávia, Prexigueiro e Lóbios. Durante esse período, dormimos pela primeira vez em locais públicos, e isso é bastante desafiador. Podemos constatar também que ter uma casa móvel torna uma viagem como essa ainda mais interessante e rica, além de dar mais flexibilidade para escolher seguir o caminho ou simplesmente ficar mais um pouco. A vida em motorhome tem seus desafios, mas nós somos resultados de todas as experiências que nos permitimos viver ao longo das nossas vidas. Esperamos que tenham gostado do vídeo e até a próxima!